A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para todos os meus queridos e amados irmãos desse canal. A todos os inscritos, a todos os não inscritos, a todas as irmãs, a todos os irmãos, a todos aqueles que estão buscando um refúgio na palavra de Deus, estão buscando a esperança na palavra de Deus, estão buscando orientação pela palavra de Deus, e nós estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade do Pai, para fazer o querer do Pai Celestial. E hoje nós vamos estar lendo as cartas de Hebreu, 10 de Hebreu, no versículo 32, o textuário da palavra: os salvos preservaram na fé. Os salvos preservaram na fé. Salvos, as pessoas que confiaram em Deus naquele tempo foram salvos de muitas batalhas, de muitas guerras, e foram travadas, sobre o povo de Israel. Aquele povo do Egito ficou escravo, 400 anos de escravidão, sob jugo pesado, aonde aquele povo não tinha liberdade. Aquele povo, eles não tinham aquilo que muitas das vezes hoje nós temos. Aquele povo, eles eram reprimidos em todo o seu viver, Eles eram reprimidos até em cultuar a Deus que fez os céus e a terra. Eles eram oprimidos sob mão forte do faraó, aonde eles trabalhavam sob trabalhos pesados, sob trabalhos fortes, e aquela opressão sobre aquele povo, e aquele povo começou a clamar a Deus. Aquele povo começou a pedir socorro para Deus, começou a pedir liberdade para Deus, para que eles fossem libertos, para que eles fossem soltos daquela escravidão, daquela prisão interminável de gerações e gerações, de filhos dos seus filhos, naquele estágio de sofrimento. E Deus, como um Pai de amor, como um Pai de misericórdia, como um Pai que ouve os seus filhos, porque Deus, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve o teu pedido de socorro, Ele ouve atentamente a cada pedido do teu coração. Muitas das vezes as pessoas não têm nem força de abrir a boca para expressar a sua dor, para expressar a sua aflição, a sua tristeza, a sua angústia. Muitas das vezes as pessoas não têm nem palavras para prefigurar a dor que está sob a sua alma. Tem pessoas que não têm nem lágrima mais para derramar, como aquele povo. Mas Deus ouviu aquele clamor, enviou o libertador, enviou Moisés. E quando foi para Moisés nascer, ele nasceu, Logo o diabo se levantou para que aquele povo não fosse liberto, para que aquele povo não saísse da escravidão. Quando aquele menino nasceu, já veio logo um decreto do rei para matar todas as crianças que haviam nascido. Então começou uma matança, e Deus criou um caminho, como Deus sempre cria. Colocou no coração da mãe de Moisés a colocar ele sob um cestinho de junco e colocar sob as águas do rio. E esse menino foi colocado nas águas,
sob esse cesto de junco para que a água não invadisse. Ele foi parar diretamente, na filha do faraó, na casa do faraó. Foi criado pela filha do faraó. Em toda a ciência, em todo o conhecimento, Moisés foi criado. O nome Moisés é aquele que vem pelas águas. O significado de Moisés é o que vem pelas águas. Tudo um significado, toda uma simbologia estava sobre Moisés. Moisés, ele foi criado sob toda a ciência. Moisés conhecia a ciência do fogo. Moisés conhecia a ciência da água. Moisés conhecia tudo que ele foi criado sob a ciência do Egito. Pode ver que quando aquelas pragas foi derramada sobre o Egito, se chamava aqueles magos, se chamava aquele sábio, uma espécie de cientista para interpretar aquele tipo de situação, para interpretar o mar vermelho, para interpretar, muitas das vezes aquelas pragas, para desvendar, e muitas das vezes até eles conseguiam em certo ponto a mostrar alguma coisa. Moisés foi escolhido, e quando chegou o seu chamado, ele estava passando e viu um hebreu, um hebreu sendo apanhado, sendo pisoteado, e aquilo lhe doeu o seu coração. E Moisés foi ajudar esse hebreu, atacou, esse soldado feriu, matou, e dali por diante Moisés começou a viver uma nova vida. Dali Moisés fugiu daquele lugar e teve um chamado por Deus. Deus chamou ele, no lugar aonde uma sarça pegava fogo, coisa impossível aos olhos do homem. Quanto mais um homem estudado, um homem de ciência, Deus sabe onde trabalha, Deus sabe onde te coloca, Deus sabe onde que mostra a sua glória para você. Então aquele libertador, o Senhor mostrou grandemente a sua mão forte e poderosa sobre ele, sobre as águas, abrindo o mar vermelho, sobre as pedras jorrando água, sobre coisas sobrenaturais, chovendo maná do céu, chovendo codorna para alimentar aquele povo que antes era escravo. A comida para eles era racionada, numa escravidão, num lugar onde tem um jugo pesado, a pessoa não come o que quer. Logo aquele povo que era escravo, Deus ainda de tirar aquele povo com um braço forte, aquele povo saiu com grande parte de riqueza do faraó, com ordem de Deus. Deus desceu a mão sobre aquele rei, Deus desceu a mão sobre o faraó. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus que você serve. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da mão forte e poderosa, que tirou aquele povo da escravidão para uma terra que mana leite e mel. Nós temos duas situações diferentes. A escravidão daquele povo naquela época era uma escravidão física. Era uma escravidão que o Senhor resolveu tirar aquele povo de 400 anos de sofrimento para colocar num lugar de liberdade, para dar liberdade para os filhos, para dar liberdade para os netos daquelas pessoas, para aquelas pessoas ser livres para viver as suas vidas. Quantas e quantas pessoas querem ser livres para viver a sua vida? Está escrava, não mais num deserto, não mais sob o jugo do faraó, mas escravo da bebida, escravo da droga, escravo da mentira, escravo da idolatria, escravo desse mundo. Quantos e quantos estão escravos ali de si mesmo, do seu ego, do seu orgulho, do seu eu. Mas, irmãos, o Senhor Jesus veio nos tirar dessas prisões, dessas escravidão. Quantas e quantas estão lá na cadeia hoje, porque são escravos do homicídio, são escravos do latrocínio. Quantos e quantos estão escravos da enfermidade, escravos da depressão, escravos da AIDS, do câncer, dessa doença que devastou o mundo.
Mas, irmãos, o Senhor Deus não diminuiu seu poder e sua glória. Esse mesmo Deus que enviou Moisés, enviou Cristo. E veja as duas situações paralelas. Quando Moisés foi anunciado como o libertador, e Jesus não como libertador, mas como salvador, nos salvar da escravidão, não só da escravidão do peso dessa terra, mas da escravidão eterna, da escravidão do pecado, da escravidão da tua dor, da escravidão da tua lágrima, da escravidão da tua angústia, da escravidão da tua enfermidade, que por onde o Senhor passou, houve, irmãos, salvação, houve libertação, houve cura, houve poder e houve glória. Esse é o Senhor Jesus. E se levantou outra matança, Herodes mandou matar todas as crianças também, para que assim matasse o Salvador da minha alma, da tua alma. Mas Deus sempre criou um caminho. Deus, em revelação, com um anjo, se mostrou para Maria e José para eles se dispersar por outra cidade. E eles se dispersaram por outra cidade até que o menino Jesus ganhasse a sua maturidade para começar o seu ministério. O Senhor Jesus deu início ao seu ministério, pregoando a vida eterna, pregoando o reino do céu, pregoando a tua libertação, pregoando a tua cura, pregoando o teu consolo, pregoando a esperança, pregoando para nós, irmãos, que na nossa vida, mesmo que nós nos encontramos em situação difícil, mesmo que muitas das vezes não enxergamos o horizonte da esquerda, da direita para frente, quando nós enxergamos para dentro da palavra de Deus, nós enxergamos os horizontes, irmãos, a ser traçado. Ser traçado, porque assim foi no passado, foi no presente, e aqui na passagem da palavra de Deus assim: os salvos preservaram na fé. Contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, em que depois de seres iluminado, suportaste uma grande provação e sofrimento. Aqui, irmãos, aqui já está falando de salvação de alma. Aqui fala assim: contudo, lembrai-vos dos primeiros dias, que quando depois de ser iluminado, quando a palavra chegou até você, você estava em trevas, você estava andando errante sob a escuridão do teu destino, sob a escuridão onde você muitas das vezes andava em caminhos contrários à vontade de Deus, andava em caminhos tortuosos, caminhos tenebrosos, que muitas das vezes trazia prejuízo para as pessoas, para você, para a tua alma, e muitas das vezes até para as pessoas que são próximas a ti. Mas esse libertador chegou, e quando os seus olhos foram iluminados, quando meus olhos foram iluminados, depois de seres iluminados, suportaste uma grande provação e sofrimento. É assim na nossa vida, irmão. Contei meu testemunho. Assim que o Senhor me remiu, assim que o Senhor, me escolheu para ser o seu servo, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Logo passei por processos difíceis, processos de depressão, aonde um estágio terrível da minha vida, aonde o Senhor me sustentou, me deu força numa escravidão, aonde eu era escravo do meu próprio corpo. Eu era escravo da tristeza, eu era escravo da angústia, eu era escravo da dor, eu era escravo da lágrima. Para mim o dia já nascia triste, o dia já terminava triste, amanhecia triste, tudo escuro, tudo dolorido, tudo ofuscado. Não via nada brilhoso, não via nada lindo, a mente não conseguia ver algo lá na frente. O meu coração vivia turbado, o meu coração vivia cheio de dor,
cheia de angústia, o peito fechado, tomado por tanta dor, por tanta coisa. Isso foi o preço que eu recebi naquele momento, aquela provação terrível, aquela provação de fogo, mas o Senhor esteve comigo em todos os momentos, no momento da minha lágrima, no momento do meu choro, no momento do meu desespero, quando eu estava já para não aguentar, quando eu estava já para não resistir, o Senhor esteve comigo no fundo do poço, o Senhor esteve comigo nas madrugadas, sem dormir, o Senhor esteve comigo nos momentos em que o peito, que o coração doía, aonde a lágrima escorria sobre o meu rosto, o Senhor estava comigo, velando comigo, sempre me dando uma certa força, uma certa esperança que aquilo tudo ia passar, que aquela escravidão ia terminar, assim como aquele povo de Israel. E eu sempre clamava: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, eu quero viver por Ti, eu quero dar glória por Ti, eu quero viajar, eu quero pregar, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero viver, Senhor, nessa situação. E chegou o tempo de cantar, chegou o tempo de fazer a vontade do Senhor. Irmão, muitos pensam que a vida de um cristão é de mil maravilhas. Quando você aceita o Senhor Jesus, quando você é remido, lavado sobre os teus pecados e nasce uma nova criatura, muitos pregam aí que você vai comer do melhor da terra. Não, o apóstolo Paulo dizia que quando o Senhor Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, a vida de Paulo foi totalmente transformada. Paulo se acostumou a passar frio, Paulo, pastor, se acostumou a não ter nenhum calçado, nenhuma roupa. Paulo se acostumou a passar fome, a passar necessidade. Paulo se acostumou a ter bastante e ao mesmo tempo não ter nada. Paulo se acostumou com os açoites. Paulo se acostumou com as acusações. Paulo se acostumou com as aflições. Não porque Paulo era forte, não porque Paulo era o cara, não, porque Deus deu força, porque Cristo deu força para que ele passasse por isso, para que se visse de exemplo, para que se visse de espelho para a tua vida, e você vê, aquele homem de Deus passou isso, nós também passaremos, porque nós somos filhos do mesmo Pai. A mesma fé que está no coração do apóstolo Paulo, a mesma fé que está no meu coração. Se ele passou por tribulação, você também passará. Se ele venceu as suas ofensas, as suas guerras, as suas pelejas, você também vencerá. Eu também vencerá, eu vou vencer no nome do Senhor Jesus. E aqui fala dessa forma: e algumas vezes foste exposto a público como espetáculo de humilhações e perseguições, e outra vez vos associaste aos que da mesma forma foram ofendidos. Veja, irmão, que muitos pregam aí que é mil maravilhas. Irmãos, o diabo tem ódio dos filhos de Deus. Tem ódio dos filhos de Deus. Se você for analisar toda a escritura sagrada, você vai ver o sofrimento do povo. Só claro, o povo, de certa vez, eles caíram em desgraça, porque abraçaram outros deuses, desprezaram o Deus, mas muitos daqui do Novo Testamento passaram provação por amor do Evangelho, por amor da palavra. Tem muitos irmãos que falam dessa forma assim: eu sou crente, mas se pisar no meu calo, eu piso também. Se fizer isso comigo, eu faço. Se me amassar, eu ameaço. Se me bater, eu vou lá e bato. É assim que é ser cristão? É assim que a palavra de Deus quer que você seja? É assim que se pratica a palavra de Deus? Porque não é mais você que vive, é Cristo que vive em ti. O Senhor carregou a cruz
do sofrimento, da perseguição, das aflições, como está escrito, das ofensas, do xingamento, das calúnias. Ele carregou a cruz. E sempre de joelho pedindo ao Pai força, para que o Pai desse força para que ele resistisse àquele cálice. Não é diferente de mim, de você. O Senhor Jesus Cristo disse: pega a tua cruz e segue-me. E se a tua cruz estiver pesada, dobra o joelho, ora, pede a Deus, que Ele te dá força para carregar a tua cruz. Mas não devemos, irmãos, de maneira nenhuma, querer, aleluia, Jesus Cristo, fazer nada fora da palavra, fora da vontade de Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, fui afrontado, fui perseguido, fui caluniado, lançaram pessoas contra mim de diversas formas. Não estou falando de guerra de internet, dessas coisas, que para mim isso aqui não é nada. Estou falando na vida pessoal, particular. Mas Deus sempre comigo ali, eu sempre clamando: Senhor, Tu és justo, Tu és misericordioso, e Deus sempre aparece. Deus sempre estende a mão e mostra. Então carrega a tua cruz. Carrega a tua cruz, que vai chegar lá na frente. E o libertador vai te dar libertação. E o Salvador vai te salvar, vai salvar a tua casa, vai salvar o teu filho, o teu esposo, o teu casamento. Ele veio para isso. A palavra de Deus disse que por onde o Senhor Jesus passasse, os ermos se levantariam. Por onde o Senhor passasse, os enfermos se levantariam. Por onde o Senhor passasse, haveria vida, haveria prosperidade espiritual, haveria alegria, haveria júbilo, haveria cântico. Vai haver cântico espiritual sobre as nossas almas. Aqui fala dessa forma assim, irmãos. Algumas vezes fosse exposto a público como espetáculo. Como um espetáculo, irmão. Como algo para ser visto como um entretenimento. Como chacota, dizer: olha aquele crente, olha aquela crente, olha aquele quadrado, olha aquele estilo daquele povo. Como hoje em dia, os cristãos é taxado de todo tipo de adjetivo, homofóbicos, santarrões. Os próprios cristãos colocam apelido nos próprios cristãos. Coisas terríveis, irmãos. Existem tantas religiões aí, como o islâmico aí, que escraviza mulheres, escraviza o seu próprio povo, leva o seu povo à morte, carrega o povo sob escravidão, odeia os cristãos, mas ninguém vê, ninguém fala nada, mas fala do seu próprio povo, fala do seu próprio irmão, fala do seu próprio sangue, fala da sua própria família, e faz espetáculo do mundo. Veja aí, quantos e quantos que se diz cristão faz humor com a palavra, faz humor, com a dor, com o sofrimento desses homens de Deus que passaram por amor da palavra. Tem canais aí que faz paródia com a palavra, paródia com a tua crença, com a tua fé. Isso é abominável, isso é inaceitável perante a palavra de Deus, meus irmãos. Isso é triste diante da palavra de Deus. Então se cumpre isso aqui, espetáculo do mundo. Hoje em dia o cristão virou uma chacota. Virou chacota mundial, porque o mundo inteiro, a palavra de Deus diz assim, que o mundo inteiro nos odia como odiou o Senhor Jesus. Veja que tudo que vai fazer hoje em dia, irmãos, falar do nome de Deus em grande empresa, em grandes lugares aí, muitas das vezes você nem pode falar. Não sei se vocês sabem, mas no futebol teve uma vez aí que o jogador Neymar, ele usou uma faixa com o nome do Senhor Jesus, ele foi multado. Foi multado por usar aquela faixa, e foi proibido usar qualquer faixa religiosa
qualquer faixa religiosa, porque se fosse de outra religião não tinha problema. Veja o que fizeram no carnaval naquele ano. Fizeram espetáculo da tua fé, da minha fé. Claro que aquela simbologia não é real, mas aquilo lá, irmãos, aquilo lá denigre a fé, aquilo lá desmerece o poder e a glória de Deus perante os incautos, perante aqueles que não têm entendimento da palavra. Aonde se carregava Cristo numa avenida como se ele estivesse sendo derrotado pelo próprio Satanás. Depois veio as consequências, não só aqui nesse país, mas no mundo inteiro, porque o mundo inteiro se encontra desta forma. Veio essa enfermidade, veio esse vírus que se alastrou sobre a terra, aonde tudo parou, tudo se fechou, tudo se calou, silenciou tudo. Não houve carnaval, não houve futebol, não houve culto aos outros deuses. Tudo parou. Para você ver, meus irmãos, como teu Deus é poderoso e como não devemos brincar de ser cristão, não devemos brincar com Deus. Então fica com essa palavra no teu coração em nome de Jesus.